boa noite. Estou aqui representando a CDUH, Secretaria de Plano e Habitação do Estado, na parte da equipe técnica, né, que está participando da elaboração, na verdade, da revisão do Plano Diretor de Iracemápolis. No caso, existem alguns pilares nessa revisão, né, que um deles é a equipe técnica, mas a gente também tem a prefeitura, né, o executivo, o conselho municipal e a população tanto através do conselho, né, que se faz apresentar pelo conselho, como por esses encontros, né, que nós temos. Tivemos uma primeira oficina, e nessa primeira oficina a gente vai já apresentar mais ou menos o resultado dela, onde a gente tentou captar um pouco dos anseios, né, quais eram os anseios da população para Iracemápolis, e hoje a gente vai apresentar uma devolutiva sobre como isso foi pensado para a revisão, né, tanto para o plano diretor como para a proposta do zoneamento. Essa oficina municipal devolutiva, no plano de trabalho, compõe a quarta etapa, né, que condiz com a proposta técnica da revisão. Então, só alguns lembretes, vamos ouvir a apresentação. Após a apresentação, haverá um momento de participação, vocês vão poderão se manifestar, a gente vai poder discutir, né? Respeitar o tempo, não interromper a fala do outro, colocar o celular silencioso. Então, a gente vai trazer um pouco, né, brevemente, a devolutiva da leitura comunitária, que foi a primeira oficina. Vamos rememorar quais são as etapas desse projeto, né? Então, quais as etapas que constituem a revisão. A gente está na quarta etapa, lembrando. Vamos trazer um pouco das propostas para o novo plano diretor de Iracemápolis e as próximas agendas, né? Então, a gente já tem um evento agendado, que a gente vai reforçar aqui, que é a audiência pública. Então, a primeira etapa foi a elaboração do plano de trabalho, já concluída. Tivemos a parte da leitura técnica, onde a gente fez um diagnóstico, uma leitura do território municipal. Essa leitura técnica ela foi confrontada, de certa forma, com a leitura comunitária, onde foi trazendo também a percepção da população. Então, a gente juntou dados técnicos com a percepção da população para ter um entendimento maior do território, a fim de que pudéssemos elaborar uma proposta que, de fato, contemplasse, né, esses anseios da população. E surge, né, na quarta etapa a proposta de fato, né, a proposta de revisão de fato. Tivemos uma reunião com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, que é o conselho que está cumprindo, né, a função, e cumpre a função, né, desde até então, de acompanhar a revisão do plano diretor. E ainda nessa etapa, né, hoje a gente cumpre ela com essa oficina municipal devolutiva. A próxima etapa vai ser a minuta do projeto de lei, ou seja, já é como se fossem essas propostas mais ou menos estruturadas em forma de lei, e isso também vai ser apresentado para a população na audiência pública, que é a nossa próxima agenda, dia 18 de dezembro. Já está agendado e vai ser também aqui nesse auditório. Certo? Então, isso foi algo que a gente apresentou e a gente traz novamente, né, para relembrar, nesses momentos de contato com a população, é a reflexão sobre qual é a Iracemápolis que queremos em 2033, né, considerando que o plano diretor ele prevê, no mínimo, esse horizonte de 10 anos. É um planejamento a um longo prazo, de certa forma. E para isso a gente tem que ter em mente essa visão de futuro, saber onde é que a gente quer chegar, né? O que se almeja para a cidade, para que a gente possa traçar esse caminho. Então precisamos saber onde queremos chegar para podermos planejar a rota. Então o plano diretor ele de uma maneira geral, esse planejamento de rota do que se espera para a cidade. Na oficina municipal ocorrida dia 4 de outubro, nós tivemos 22 participantes, né, então são alguns dos registros, e os principais tópicos abordados, né, quando dessa oficina foi falar da arborização, da necessidade de se investir na arborização urbana,
Foi falado muito também na Agenda 21, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sobre a permeabilidade do solo, como os parâmetros, como isso deveria ser incorporado como parâmetro, né? Isso de pensar o lote, uma parte do lote como permeável, que é algo que até então não consta na legislação municipal. Sobre acessibilidade urbana, né? Também foi um tópico bastante falado. Sobre a questão do transporte público, né? Transporte público, mas também transporte ativo, bicicleta e possibilidade de ter esse transporte ativo através de requalificação de vias, por exemplo. Sobre a malha viária e esses temas, a gente quer cumprir pontuar que são temas que estão sendo tratados também pelo plano de mobilidade que está em elaboração. Combater os vazios urbanos foi um outro tópico bastante levantado. O EI, a instituição e a cobrança de fato o EI seja aplicado, né, o estudo de impacto de vizinhança, para alguns empreendimentos que venham a ocasionar um impacto significativo, e também sobre a expansão do polo industrial. Ainda no âmbito econômico, né, também foi falado sobre os usos mistos. Então a gente tem no zoneamento atual, existe uma visão muito monofuncional. Então áreas estritamente residenciais, comércio só pode ir nesse local, nesse ponto X, e foi falado, né, foi levantada a possibilidade de se expandir mais esse uso misto, de se pensar zonas mais dinâmicas economicamente, né? Claro, respeitando os parâmetros de comodidade, respeitando o uso residencial, mas pensando, né, nesses usos integrados. Então isso foi outro ponto também que foi bastante falado na oficina. Trazendo também, né, esmiuçando um pouco mais desses tópicos que foram levantados dentro da participação que houve na oficina. Então, no âmbito da gestão, foi falado sobre a necessidade de se mapear os equipamentos urbanos que estão à disposição das secretarias, para que se tenha também um controle e uma possibilidade de gestão e de aplicação desses equipamentos, né, à disposição da população de maneira mais eficaz. Foi falado das políticas públicas setoriais, sobre a ocupação territorial e qualificação dos espaços. Citou-se, né, a possibilidade, né, de um instrumento do plano diretor, no caso dessa revisão, de recepcionar as parcerias público-privadas com uma possibilidade de instrumento. Então, só relembrando, existem alguns instrumentos que o Estatuto da Cidade previu, né, que fossem recepcionados pelos municípios, e cada município, de acordo com sua realidade, vai recepcionar e vai entender que faz ou não faz sentido. Né? E a ideia, e o que foi trazido aqui, é que parcerias público-privadas seria talvez interessante para Iracemápolis. Então foi um ponto que foi levantado. Combate aos vazios urbanos foi um outro ponto levantado. Adensamento da área central, ou seja, aproveitar que a área central já é uma área mais pungente, já tem equipamentos públicos, já tem uma infraestrutura consolidada, seria interessante que essa área fosse mais adensada. A implantação do EIC, como eu já havia adiantado, incentiva aos usos mistos, pensando justamente nessa dinamicidade e também na liberdade econômica. No âmbito da agenda ambiental, foi falado do desenvolvimento sustentável baseado na economia verde, na agenda 21, como isso também pode se incorporar no âmbito da construção, né, da construção civil, que falou-se, inclusive, né, da possibilidade de PTU verde, que isso se reverbere, né, em alguns instrumentos. Implementar um projeto de arborização urbana, identificação e atualização constante das áreas de risco, a gente sabe que isso é fundamental. Adoção da permeabilidade como um parâmetro de ocupação e criação do parque linear, que é algo que já está mais ou menos em curso, mas foi reforçado. No âmbito do desenvolvimento econômico foi falado da promoção da liberdade econômica, e aí isso casa com essa ideia de fomento ao uso misto, por exemplo, e ampliação do polo industrial ao longo dos eixos rodoviários. No âmbito da mobilidade urbana, falou-se na instalação de mais terminais pela cidade, planejamento da malha viária, criação de áreas voltadas para o transporte ativo, né, seja para caminhada, transporte a pé ou para bicicleta, então ciclovias e ciclofaixas, melhorias na sinalização viária,
acessibilidade e qualificação das estradas municipais. Agora passando, né, para as propostas, que é como a gente, de certa forma, interpretou em diálogo com a prefeitura e com o conselho e trouxe para a revisão. Essa proposta ela se estrutura em alguns tópicos principais, então a gente vai ter os eixos de desenvolvimento estratégico, então a gente vai apresentar um deles, os princípios da política urbana e o ordenamento territorial, que no caso se subdivide em macrozoneamento, instrumentos da política urbana, zoneamento e parcelamentos do solo. A metodologia para a gente chegar até esses eixos de desenvolvimento estratégico, que é como se fosse o norte da aplicação do plano diretor, o norte tanto do planejamento dessa discussão, como também como essa política vai ser implementada. Então, os eixos, eles, de certa forma, seriam uma baliza geral. Então, a gente reuniu os desafios e anseios da administração pública com os desafios e anseios da comunidade, mais os desafios e dados técnicos que foram levantados nos diagnósticos. Com isso, foram elaboradas teses, ou seja, foi feita uma síntese do diagnóstico, evidenciando questões estratégicas para o município nos próximos 10 anos. E aí chegamos nos eixos de desenvolvimento municipal, né? São caminhos e direcionamentos práticos para a efetivação da visão de futuro criada coletivamente. Para Iracemápolis que queremos, ou seja, pensando nesses próximos 10 anos, a gente pensou em a gente articulou 2 eixos. Um deles é fortalecer a gestão urbana e os instrumentos de ordenamento territorial, com foco no desenvolvimento sustentável. E o outro eixo é garantir o desenvolvimento econômico e o padrão de produtividade e competitividade da economia local frente à região em que Iracemápolis se insere. Adentrando mais, né, nesses eixos, sobre fortalecer a gestão urbana, que seria o objetivo desse eixo e o que é que constitui ele. O objetivo, né, desse primeiro eixo é articular políticas de planejamento e gestão que sejam orientadas para o desenvolvimento sustentável. Então, pensando sempre no desenvolvimento, mas um desenvolvimento que esteja aliado a práticas sustentáveis, segundo um modelo que contemple direitos e garantias sociais também, bem como a salvaguarda do meio ambiente, considerando o enfrentamento às mudanças climáticas, que é um tópico que não podemos desconsiderar atualmente. Algumas diretrizes que foram pensadas, né, como implementar esse eixo, ou como garantir que esse objetivo se cumpra. Então, definir um macrozoneamento, então o município até então não tinha um macrozoneamento, tinha um zoneamento, mas não tinha um macro. E é importante a gente ter essas escalas diferenciadas, no caso do macrozoneamento, para que a gente possa ter uma leitura geral do território, e isso ajuda também nessa visão. Definir o que seria, por exemplo, área urbana, área rural, então isso é importante. Então foi importante definir esse macrozoneamento e com isso também redefinir a área urbana, que estava demarcada como área urbana. Atualizar o zoneamento vigente também. Adequar os parâmetros de uso e ocupação do solo com vistas a garantir uma qualidade ambiental e urbanística no caso, na escala dos lotes. Então, atualizar esses parâmetros pensando nessa qualidade ambiental. A gente adiantou, foi falado bastante da permeabilidade urbana, então a permeabilidade ela foi inserida como um parâmetro, então ela não constava. Recepcionar instrumentos urbanísticos, e aqui a gente traz alguns exemplos, EIP, APECO, IPTU progressivo. Só um parênteses, quando a gente fala em recepcionar instrumentos urbanísticos, significa que o plano diretor está citando, trazendo a possibilidade de aplicação desses instrumentos. Nem todos os instrumentos que estão sendo citados pelo plano diretor vão ser implementados de imediato. Alguns deles, como o EIP, está se propondo que já pelo plano diretor ele possa ser aplicado. Outros, como a APECO e o IPTU progressivo, se prevê que seja necessário depois uma outra legislação que venha regulamentar. A importância de adiantar, no caso, a recepção deles é porque ele precisa primeiro ser recepcionado para depois
se legislar a respeito. Então, vamos supor que atualmente não faça parte do interesse do município em geral a aplicação da PEU, né, vamos supor. Mas pode ser que daqui a 5 anos faça. Então a gente está propondo a recepção dele, bem como de todo o rol de instrumentos, para que seja possível, se for o caso, daqui a 5 anos, que se legisle sobre ele. Atualizar o sistema municipal de áreas verdes, então criar esse sistema municipal de espaços livres, de áreas verdes, incluindo o Parque Linear Urbano Ribeirão Cachoeirinha, que está sendo criado, as APPs, as áreas de risco. Ainda no âmbito desse eixo, investir na fiscalização, estruturar o sistema municipal de planejamento e gestão, implementar políticas de fomento ao patrimônio histórico, cultural e paisagístico. Então, entra, por exemplo, como um apontamento, né, que sejam criados, que se legisle posteriormente sobre essa proteção do patrimônio. Então, se for o caso, né, de uma lei de tombamento, mas isso se entendendo que não é o momento de que o plano diretor traga e expresse isso, né? No caso, há essa indicação para que uma outra legislação faça cumprir. Promover ações articuladas de educação ambiental, universalizar o saneamento ambiental e distribuir de maneira equitativa os equipamentos públicos, né? Essa distribuição equitativa de equipamentos, né, e de serviços é super importante quando a gente pensa que a cidade está se expandindo, que a gente está pensando numa zona de expansão, que a gente vai mostrar, pensando no sentido sul. Então, onde existe ainda uma carência de equipamentos públicos. Então, sempre pensar que deve haver essa equidade na distribuição. O eixo 2, ele fala de garantir o desenvolvimento econômico, né? E o objetivo disso seria incentivar o desenvolvimento econômico sustentável do município a partir do próprio ordenamento territorial. Então, o ordenamento territorial ele corrobore esse desenvolvimento, atendendo ao preceito da liberdade econômica, atuando por meio da implementação de políticas estratégicas que sejam baseadas tanto no diálogo interinstitucional com outras esferas da administração pública e da iniciativa privada, como também a fim de viabilizar investimentos no município, né, sobretudo no setor industrial. Então, algumas diretrizes: criar zonas de desenvolvimento econômico, que seriam as atuais zonas industriais, agora a gente está chamando de zona de desenvolvimento econômico, já que comércio de grande impacto, serviços de logística, por exemplo, tudo isso estaria inserido também nessas zonas. Então, são as zonas focadas nesse desenvolvimento econômico. Pleitear a aplicação da SP 151, isso foi um ponto trazido, que a gente incluiu como diretriz. Induzir a formação de novas centralidades de bairro e zonas de uso misto, então entendendo que é importante que hajam várias centralidades pela cidade, né? Então a gente tem um centro consolidado que cumpre-se adensado, mas é importante que cada bairro tenha a sua pequena centralidade para que haja essa dinamicidade e até mesmo em termos de mobilidade urbana, né? Para que a gente melhore essa mobilidade. Implantar um sistema de transporte público que seja intermodal, que atenda os bairros, né? Onde se possa conjugar tanto um sistema que seja eficiente. A ideia é que se invista e no caso do plano diretor ele vem cobrar isso de certa forma, ele vem pontuar através das diretrizes um transporte coletivo eficiente, mas associado também à possibilidade de modais ativos, então de caminhada, de transporte por meio de bicicleta, que tudo isso possa atender aos bairros. Estimular a implantação de estabelecimentos que promovam a capacitação profissional, isso tudo vai também garantir esse desenvolvimento econômico. Criar a sala do empreendedor, foram algumas das diretrizes. Sobre o ordenamento territorial, né, que vai estar, e aí a gente está passando por um outro tópico, mas o ordenamento ele se liga, né, a gente pensa o ordenamento a partir daqueles eixos também. Para o reconhecimento, no caso, do ordenamento territorial, ele vai partir primeiro, do reconhecimento das características físicas e socioespaciais do território municipal. Então, a gente vai observar essas características, né? A gente vai observar quais as áreas e as porções são mais ou menos semelhantes e
também vamos considerar as potencialidades e deficiências de cada uma dessas regiões, com o objetivo de realinhar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, ou seja, pensando que a cidade ela tem que cumprir a sua função social, e aí no caso que as pessoas devem ter acesso aos bens fundamentais, e que a cidade ela deve primar por essa qualidade de vida. Como é que a gente pode estruturar um espaço urbano, como é que a gente pode ordenar um espaço urbano pensando nisso, considerando que já existe e como isso pode ser realinhado, né? Então, no âmbito do zoneamento, a gente elaborou um macro-zoneamento, que foi a divisão do município em macro-regiões. Foram recepcionados os instrumentos da política urbana, que nós já adiantamos, são as ferramentas de planejamento e gestão, considerando aspectos urbanos, ambientais, orçamentários, socioeconômicos. Ou seja, esses instrumentos da política urbana, eles vão atuar em várias frentes e vão, de certa forma, comunicar essas várias frentes. O zoneamento, que é a redivisão do município em áreas estratégicas, então, considerando que nós já temos um zoneamento vigente, ele foi considerado também, de certa forma, e repensado, de modo que o município foi redividido nessas áreas estratégicas, e foram definidos para elas também parâmetros urbanísticos específicos. E o parcelamento do solo, que é a regulamentação da divisão do solo, né? Determinando as modalidades de desmembramento, os módulos mínimos, os percentuais de áreas verdes, institucionais, entre outras obrigações, quando do parcelamento, né? No ato de parcelamento. O macrozoneamento é o primeiro nível de aproximação e caracterização do território, e ele compreende a divisão espacial de todo o território, ou seja, de todo o município. A gente tem duas macrozonas: a macrozona de desenvolvimento urbano, que é essa roxa, que seria a área urbana em si, e a outra, a macrozona de desenvolvimento rural. Macrozona de desenvolvimento rural, a gente vai falar um pouco mais, mas adiantando, ela foca, né, ela centra a atenção tanto na atividade agroindustrial, agropecuária, como também na preservação ambiental. A gente tem áreas de manancial e áreas de preservação ambiental nessa macrozona de desenvolvimento rural. O macrozoneamento ele atua também como instrumento de planejamento territorial, à medida que ele define áreas destinadas prioritariamente a usos urbanos, rurais e outros de preservação ambiental, delimitados a partir da percepção das características tendenciais de ocupação, ou seja, do que já existe, como também das vocações que foram identificadas, ou seja, as tendências que são observadas para o futuro. A macrozona de desenvolvimento urbano, ela corresponde ao recorte territorial, ela vai emergir a partir desse perímetro urbano que já está consolidado, e ela vai se expandir, né, nesse sentido axial, ou seja, a partir dos eixos rodoviários, abarcando também o polo automobilístico da GWM e o loteamento do Iracemápolis. Então, isso tudo vai ser, considerando esses eixos axiais, conectando esse polo industrial com a área consolidada, isso vai ser a macrozona de desenvolvimento urbano. Ela atualiza a poligonal que interfaz a área urbana. Então, atualmente a gente tem uma poligonal bem curta e depois alguns trechos que foram sendo adicionados posteriormente, sendo que a gente tem inclusive um problema, que existem algumas atividades que estão sendo desenvolvidas próximas a esse polo automobilístico e que não estão enquadrados na área urbana. E isso acaba dificultando, né, o desenvolvimento da atividade. Então, por isso foi bastante importante essa atualização. Com isso, há também a compatibilização entre o regime urbanístico e as vocações observáveis, ou seja, os parâmetros de uso, ocupação do solo, o que pode ou não pode, e como esse solo deve ser ocupado, e quais são as vocações que são observadas por esses lugares, que estão, ora, desalinhadas, como eu comentei há pouco. A macrozona de desenvolvimento rural, por sua vez, ela vai se inscrever sobre uma área estratégica para produção agroindustrial, notadamente também a agricultura da cana-de-açúcar. Faz pertinente sobrelevar, né, que também se encontra na MDR as subbacias do Ribeirão Cachoeirinha e Boa Vista. Então isso chama também a atenção para a necessidade, né,
de implementação de estratégias de planejamento hídrico, questões ambientais relativas à manutenção do ciclo hidrológico. Então, essa macrozona de desenvolvimento rural, ela também entra no escopo dela essas questões ambientais também. Então, não só de desenvolvimento de atividades rurais e agroindustriais, mas também ambientais. Sobre os instrumentos da política urbana, né, dividindo eles a partir de tópicos, né, a partir do seu escopo geral. A gente tem alguns instrumentos de planejamento que foram pensados e indicados pelo plano diretor. Esses instrumentos de planejamento, eles têm, por princípio, a integração das frentes setoriais, ou seja, o frente setorial, enquanto plano setorial, a gente pode entender um plano de saneamento, plano de saúde, plano de educação, ou seja, cada um desses setores. E esses instrumentos de planejamento, de certa forma, eles atuam na articulação desses planos e dessas frentes setoriais, quanto aos aspectos urbanos, ambientais, orçamentários e socioeconômicos. Foi indicado para o município, né, então isso consta como indicação do plano diretor, que seja criado um plano municipal de arborização urbana, isso atendendo também muito do que foi trazido na última oficina, um plano municipal de recursos hídricos, um programa de proteção ao patrimônio cultural, então é visto também como algo de suma importância, então a indicação da criação desse programa. Para isso são dadas algumas diretrizes gerais, mas cumpre, como eu havia adiantado, que seja depois editada uma lei específica. E também a gente destaca a necessidade de criação de um plano local de habitação de interesse social. Então, até para a gente pensar em outros instrumentos, como a gente vai falar mais à frente das EIs, que são as zonas de interesse, as zonas especiais de interesse social, a gente está pensando nessas EIs interligadas a partir desse plano. Então, é importante que seja editado um plano de habitação de interesse social, um local de habitação de interesse social. Quanto aos instrumentos de indução à função social da propriedade, eles têm por escopo viabilizar a consecução dos princípios da política urbana, voltados à garantia do uso equilibrado do espaço urbano e ambiental da cidade. A gente tem como instrumento, né, foram recepcionados a PUP, que é o parcelamento, edificação, utilização compulsória daquela propriedade, ou seja, se eu tenho a propriedade numa área que é bem servida de infraestrutura e ela é identificada pela prefeitura como estando nessa área, eu devo parcelar essa propriedade ou eu devo dar uma utilização, uma edificação para ela. Essa PUP VTU progressivo não está sendo implementada imediatamente pelo plano diretor. A ideia é que, se for o caso, seja regulamentada posteriormente. A desapropriação, idem. Servidão administrativa, direito de preempção, alienação de imóvel público, cessão do direito real de uso e as próprias leis são outros instrumentos que estão sendo indicados pelo plano diretor. No âmbito dos instrumentos de gestão urbana, eles têm por função qualificar e tornar transparente a tomada de decisão do poder público, que envolve a produção do meio urbano de forma qualificada, e aí, no caso, a gente está falando principalmente dos pressupostos de desenvolvimento sustentável. Então, temos aí a indicação do EI, do Estudo de Impacto de Vizinhança, e as parcerias privadas também no âmbito desse desenvolvimento sustentável. Instrumentos de financiamento da política urbana, que tem como objetivo promover o desenvolvimento ordenado e a reestruturação urbana. Aqui, no caso, a gente fala da possibilidade de contribuições de melhoria, benefícios fiscais e tributários. A gente já tem leis atuais vigentes no município que fazem, né, às vezes, de benefício fiscal tributário, incentivando a indústria, por exemplo. Então, a ideia também de recepcionar esse instrumento no caso, incentivar que venham mais leis e venham mais incentivos às atividades econômicas, por exemplo. No caso do estudo de impacto de vizinhança, ele consiste, né, falando um pouco mais dele, já que ele vai ser regulamentado pelo plano diretor, no estudo de informações técnicas relativas à identificação, avaliação, prevenção, mitigação e compensação dos impactos na vizinhança a partir de um empreendimento ou uma atividade em prol da sustentabilidade ambiental. E aí tem se falado, né, como possibilidade, de residenciais multifamiliares com mais de 15 unidades habitacionais
ou quando, com muros fechados, murados ou fechados, se tem um estudo de impacto de vizinhança associado, seja feito esse relatório associado. Quando o parcelamento resultar em mais de 100 lotes urbanos, edificações e equipamentos com capacidade para reunir mais de 150 pessoas simultaneamente também são potenciais geradores de impacto, então é interessante que seja feito esse estudo. Atividades não residenciais com área construída igual ou superior a 600 metros quadrados e alguns usos especiais, como os terminais de transporte, hospitais, matadouros, também requerem esse estudo. No caso das atividades já instaladas, que venham a causar distúrbios à vizinhança, após o recebimento de denúncia, a Prefeitura poderá exigir um EIP pós-implementação, ou seja, já pós-implementação dessa atividade, para que sejam apontadas algumas medidas mitigadoras. A somatória dos custos para a execução das medidas mitigadoras definidas pelo relatório aprovado do EIP deve ter como valor máximo, valor de referência, o máximo de 5% sobre o custo básico geral global da obra. A forma de análise e aprovação desse estudo deverá ser regulamentada por um decreto específico. Então, a ideia é que o decreto especifique também como vai ser analisado e aprovado, quais são os procedimentos administrativos para isso também. Continuando nos instrumentos da política urbana, a gente tem aqueles que a gente entende como parte desse sistema municipal de planejamento e gestão, que são os instrumentos que têm como objetivo acompanhar a implementação das estratégias que estão sendo propostas aqui no plano diretor. Então, aqui entra como instrumento, a gente entende como instrumento o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Territorial. Atualmente, ele é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, a gente está até propondo a inclusão desse termo territorial, e propondo também a inclusão de representantes de arquitetos e engenheiros dentro do Conselho, para que ele possa ampliar essa leitura sobre o território e, de fato, contribua de uma maneira mais eficiente para o planejamento e a gestão urbana. Está sendo citado, proposto também a criação de um sistema de informações geográficas para Iracemápolis, tanto o georreferenciamento, tanto de áreas verdes, de APPs, de equipamentos públicos, e que esses dados fiquem georreferenciados, isso tanto a população pode ter acesso, e isso facilita o entendimento da população, como a própria gestão do território. E também as ferramentas de participação popular. Então, uma audiência pública, a audiência que vai acontecer, por exemplo, ela é uma ferramenta de participação popular e ela integra esse sistema municipal de planejamento e gestão, por exemplo. O sistema municipal de áreas verdes, ele vai atuar, está sendo proposto, ele atua como um banco de terras públicas e privadas, que vão ser demarcadas com a finalidade de preservação ambiental e usos recreativos, admitindo-se a implantação de equipamentos de infraestrutura qualificada. No caso desses sistemas municipais de áreas verdes, ela integra os espaços com predomínio de vegetação nativa, os mananciais de interesse para abastecimento público, destacando o Ribeirão Cachoeirinha e o Ribeirão Boa Vista, áreas de risco de inundação, áreas de preservação permanente, áreas verdes provenientes do parcelamento do solo, espaços livres públicos vocacionados à preservação e ao lazer. Ou seja, o sistema municipal de áreas verdes, ele não está indo muito além do que já existe. O que acontece é que ele está estruturando e organizando essas áreas que já são exigidas por legislação estadual ou esses espaços que já existem, que já estão disponíveis à população. A ideia é que eles sejam integrados para que eles possam ser pensados e possam ser trabalhados de uma forma que a população tenha acesso e que essa preservação ela seja garantida, que você tenha uma facilidade de fiscalizar também. Algumas prescrições legais para a criação desse sistema. Então, está sendo considerado, por exemplo, a Lei Federal número 12.651, que é a lei que vai reger as APPs. As reservas legais que estão inscritas no CAR, no Cadastro Rural também. As áreas de risco também estão sendo inseridas. Então, são algumas das prescrições que levaram a essa demarcação. A gente tem
um mapa geral, né, do que seriam essas áreas verdes distribuídas pelo território. Então, como diretriz que está sendo citado pelo plano diretor para esse sistema, é criar um cadastro municipal de áreas verdes, estimular a implantação das áreas verdes e espaços públicos de convivência, mapear e fiscalizar a destinação dada às áreas de preservação permanente e às áreas provenientes do parcelamento, criar parques urbanos equilibrando a equação ambiente construído e áreas verdes. Sobre os instrumentos de regularização fundiária que estão sendo recepcionados, a gente destaca que eles intentam, né, o atendimento às atribuições já previstas na Constituição Federal, nos artigos 30, no caso do artigo 30, inciso 8, e nas leis federais do Estatuto da Cidade, e das leis federais, né, do Estatuto da Cidade, que é a 10.257 de 2001, e a lei do REUB 13.465 de 2017, bem como o decreto 9.310 de 2018, que vai falar da regularização urbanística e fundiária dos núcleos urbanos informais, né? Incluindo medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais, sociais destinadas à incorporação desses núcleos informais ao ordenamento urbano e à articulação de seus ocupantes. Então é algo que, dentre essas leis que foram citadas, a gente vai destacar principalmente essa lei do REUB, que é uma lei mais recente do que o último plano diretor de Iracemápolis, que é importante atualizar também. Um dos pontos que está sendo pensado no âmbito desses instrumentos é recepcionar isso que a 13.465 traz. Vários daqueles instrumentos que a gente já tinha citado são retomados aqui, porque eles podem ser articulados para que a gente consiga atender a essa regularização fundiária. Então, a cessão do direito real de uso, concessão de uso especial para fim de moradia, uma doação onerosa ou gratuita, compra e venda, permuta, legitimação fundiária, legitimação de posse e arrecadação, apostamento são alguns desses instrumentos de regularização fundiária. Sobre o zoneamento, né, retomando, a gente falou que está redividindo o município. Então, está sendo considerado o zoneamento atual, mas também está sendo pensado as mudanças que ocorreram desde 2016 até então, e está sendo pensado uma readequação desse zoneamento a partir desses eixos que foram estruturados em diálogo com a população e a partir dos diagnósticos. A proposta encontra fundamento nos objetivos e diretrizes da política urbana e nos eixos de desenvolvimento estratégicos. Para o zoneamento também foram inscritas no interior da poligonal da macrozona de desenvolvimento urbano zonas que aderem às diretrizes dessa macrozona e se conformam segundo a subdivisão das áreas urbanas já consolidadas, bem como as demarcadas para a expansão. Ou seja, considerando aquela subdivisão inicial do município entre macrozona de desenvolvimento urbano e macrozona de desenvolvimento rural, eu vou ter nessa macrozona de desenvolvimento urbano o meu zoneamento fragmentando essa macrozona, né? Então, o zoneamento urbano ele vai incidir sobre a macrozona do desenvolvimento urbano, ele vai subdividir ela em vários pedaços, digamos assim, várias porções, tentando entender quais são as vocações de cada uma dessas porções e olhando de uma maneira mais específica para essa porção do território, pensando melhor nos usos e nos parâmetros que vão incidir sobre cada um deles. Então, foi considerado o desenho do zoneamento vigente, então não foi uma observação totalmente aleatória também, até porque o zoneamento aqui em Iracemápolis ele foi construído a partir dos loteamentos. Então, a gente tem muito essa referência. Então, a Z1 ela é composta por loteamento X, Y, Z. Então, sempre essa referência loteamento, zona. Então, é importante também que a gente considere essa divisão atual. As tendências de uso e ocupação do solo observáveis, apesar da gente partir desse zoneamento atual, que a gente observa, com o passar do tempo, parte dessas zonas parte desses territórios que estavam em zonas separadas, eles foram adquirindo feições de uso e ocupação, e tanto de uso como de ocupação semelhantes. E talvez fosse o caso de pensar não duas zonas separadas, mas uma só zona, já que são territórios bastante semelhantes. A gente vai ver um pouco disso também. E a infraestrutura disponível. Então, a infraestrutura é algo também que vai pesar na hora da gente pensar nessa redivisão do espaço.
Então, como inovações, ou seja, o que a revisão traz de novo ou o que a revisão altera. Além de criar novas zonas de expansão, então são pensadas zonas de expansão. Buscou-se agrupar parte das atuais, reunindo áreas com características socioambientais afins e com parâmetros de uso e ocupação já próximos, a fim de simplificar o zoneamento e facilitando a leitura do território. Priorização dos usos mistos, como já foi adiantado algumas vezes, né, consoante com a Lei Federal 13.874 de 2019, que trata da liberdade econômica, ou seja, concorrendo para a desburocratização da implantação das atividades econômicas e comparando com a função social da cidade. Então, se eu tenho um pequeno empreendimento, eu sou MEI e eu quero instalar ali o meu escritório particular na minha casa, porque eu não poderia, né? Atualmente, se é uma zona estritamente residencial, eu não poderia ter o meu escritório na minha casa. E isso é uma burocratização. A ideia é pensar também nessa ampliação de uso misto para pensar nessa burocratização das atividades. Todavia, ainda assim, a gente vai considerar as restrições de ordem ambiental. Então, o zoneamento ele é composto, né? Integra o zoneamento. Parâmetros de uso do solo, e aí no caso, quanto ao uso do solo, a gente vai adotar como classificação a possibilidade de uso residencial R1 ou R2, R1 unifamiliar, R2 multifamiliar, a gente vai detalhar melhor nos próximos slides. Comercial, 3 níveis de comercial 1, comercial 2, comercial 3, serviços, serviço 1, serviço 2, serviço 3. No âmbito dos serviços também está incluído os usos institucionais, então, tanto institucionais públicos como institucionais privados, como por exemplo igreja, estaria tudo incluído em serviços. E o industrial 1 e o industrial 2. Quanto aos parâmetros de uso do solo, a gente vai ser tratado, né? Foi recepcionado e vai ser implementado. O coeficiente de aproveitamento, lote mínimo, atestada, ou seja, qual seria a atestada mínima, a frente mínima desse lote, recuo frontal e afastamentos laterais, afastamento de fundo, taxa de ocupação, taxa de permeabilidade e vagas de estacionamento. Caso boa parte destes já existem na legislação atual, está inserindo, por exemplo, taxa de permeabilidade e fazendo alguns ajustes com base no que se observa e com vistas a atender aquelas diretrizes que foram apresentadas no início. Atualmente, a Lei Complementar número 17 de 2016, né, já se acham estabelecidas, que é a lei do plano diretor, 17 categorias de uso do solo que estão associadas a 42 subcategorias. Então, a gente tem algo bastante complexo. São 17 categorias, mais 42 subcategorias. Então, a ideia, a nossa proposta é simplificar isso em torno de 4 categorias fundamentais, que foram aquelas que a gente apresentou: residencial, comercial, serviço e indústria. Sendo a residencial, uma residencial e 3 associadas a atividades econômicas, né? Desdobrando-se em 3, cada uma delas em 3 categorias, 3 níveis. Apresenta-se como inovação a definição de critérios objetivos para a determinação do posto de atividades. Então, a gente fala, comercial 1, comercial 2, comercial 3, isso vai depender do poste. Mas o que seria poste? A gente vai falar de área para entender mais isso, então, pontuar um critério mais objetivo, observando-se a área de construção como um recurso para reenquadramento de uso. Então, passando para o uso residencial, a gente tem o uso residencial unifamiliar, que é o R1, que é uma única habitação por lote, e o residencial multifamiliar, que é quando houver mais de uma habitação por lote, seja horizontal, mais de uma habitação por lote no sentido horizontal, seja vertical. Comercial, o C1 é o comercial varejista de âmbito local, que é aquele que vai estar relacionado, vai comercializar produtos relacionados diretamente ao uso residencial, de pequeno porte, limitando-se a uma área construída de 250 metros quadrados e baixa emissão de ruídos. Comercial varejista e atacadista de médio porte, que é o C2, que ele não está relacionado diretamente ao uso residencial, ou não necessariamente, e ou com
construída entre 250 metros quadrados e 1.000 metros quadrados. O C3 é o comercial varejista e atacadista de grande porte, que ele não está relacionado diretamente ao uso residencial e com área construída superior a 1.000 metros quadrados e ou com restrições de incomodidade devido à periculosidade, né, dessa atividade. Quanto aos serviços, a gente vai ter o S1, que são serviços de âmbito local relacionados ao uso residencial, que são estabelecimentos e equipamentos de pequeno porte com área construída de até 250 metros quadrados e baixa produção de ruídos. Serviços diversificados de médio porte, o S2, que não estão relacionados diretamente ao uso residencial e ou que possuem área construída entre 250 e 1.000 metros quadrados. E os serviços diversificados de grande porte S3, que são se possuem área construída igual ou superior a 1.000 metros quadrados e ou incompatíveis ao uso residencial. A indústria, a gente está pensando em dois usos. Na verdade, todas as atividades industriais que já existem no município, elas estão enquadradas nesse I2, nessa indústria incompatível com o uso residencial. A indústria compatível com o uso residencial, que é a que está sendo criada agora, essa I1, na verdade, são estabelecimentos cujos processos produtivos e os resíduos não ocasionam ruídos, vibrações, poluição ambiental em níveis incompatíveis com o uso residencial ou outro uso do solo. Então, por exemplo, é a indústria que abrange a produção artesanal. A gente está chamando de indústria porque é o que nasce da produção artesanal. Se for produzir geleia e tudo mais, por exemplo, é o que nasce de uso industrial. Então, essa indústria, na verdade, é essa produção artesanal. E não faz sentido, por exemplo, que eu não possa, né, praticar essa produção pequena, de pequeno porte, num local residencial. E aí, dois, é essa indústria que a gente já conhece, já está implantada no município, cujos processos produtivos ocasionam muitos ruídos, vibrações, poluição, vai ocupar todas as atividades que não estiverem agrupadas na indústria. Aqui, sobre os parâmetros de ocupação que a gente citou. Então, a gente vai ter o coeficiente de aproveitamento. Então, o coeficiente de aproveitamento ele vai dizer quanto daquela área do meu lote eu posso construir. Então, quantos por cento daquilo, né? Então, se eu posso construir uma vez ou duas vezes a área daquele terreno, então, se eu tenho um CA igual a 1, significa que eu posso construir exatamente a área do meu lote. Se eu tenho um CA igual a 2, eu posso construir o dobro da área do meu lote. Posso ter como área construída o dobro da área do meu lote. Então, isso é um coeficiente de aproveitamento. O lote mínimo, ou seja, qual é o menor lote, isso vai influenciar, por exemplo, no parcelamento do solo. Eu não posso parcelar, e nessa zona eu não posso ter lote de todos os tamanhos. Tem zona onde eu vou ter, cada zona vai ter o seu lote mínimo. Né? A testada mínima, ou seja, essa frente mínima. Os recuos, no caso, recuo de frente e os afastamentos de fundo, afastamento lateral. A taxa de ocupação, que aí no caso, diferentemente do coeficiente de aproveitamento, a taxa de ocupação ela tem a ver com a projeção da ocupação no lote, ou seja, quantos por cento desse lote eu posso ter edificado no sentido de área projetada. A taxa de ocupação ela vai possibilitar, por exemplo, que eu controle esse adensamento no solo, né? Se eu reduzo a taxa de ocupação, eu reduzo também esse adensamento e, de certa forma, equilibro esses cheios e vazios, o que vai ser área construída, o que vai ser área livre. A taxa de permeabilidade são as áreas ajardinadas sob solo natural, né, que eu sou obrigado a ter no terreno, e as vagas de estacionamento. Então, no caso, já existem a distribuição de vagas de estacionamento pela lei atual e, inclusive, isso está sendo recepcionado. Então, atualmente, a gente tem essa configuração do zoneamento, são 13 zonas, e estão sendo propostas 9 zonas. Né? A gente vai mais à frente detalhar melhor. Então, a gente tinha da Z1 a Z13, e a gente está propondo uma zona central, uma zona residencial, uma zona prioritariamente residencial 1, preferencialmente residencial 2, uma ZEIS, uma zona de desenvolvimento econômico 1, zona de desenvolvimento econômico 2, uma zona de expansão urbana e uma zona de interesse ambiental.
A zona central, que já está para distinguir mais ou menos no mapa, ela tem como objetivo, então a configuração dessa zona, a gente pensou essa zona, com o objetivo de fomentar o adensamento, considerando o padrão de uso já existente de ocupação do solo, inibindo os vazios urbanos em áreas qualificadas com infraestrutura e serviços, em prol do atingimento da função social da cidade. Então, para essa zona central, está sendo pensado uma testada de 5, ou seja, testada mínima só de 5, o lote mínimo seria 125 metros quadrados, recuo zero, então isso também é uma flexibilização com relação à legislação atual. Então, atualmente você tem ainda a previsão de recuo e a ideia que para essa parte do zoneamento, para essa zona central, seja possível a implementação de um recuo zero. Afastamento, no caso, os afastamentos, deixa eu pensar, afastamento lateral, afastamento de fundo. Se for uma edificação térrea, eu teria como afastamento mínimo 1,5 metro. Se ela não for térrea, se ela tiver, por exemplo, um térreo mais um pavimento, eu teria 2 metros em um desses lados, poderiam colar no outro. Taxa de ocupação 85%, o coeficiente de aproveitamento que está sendo pensado é 2%. E a taxa de permeabilidade 8%, que seria a taxa de área permeável. A zona residencial, ela tem como objetivo resguardar a paisagem, primando pela ambiência e as relações de vizinhança já constituídas. Então, é onde esses parâmetros vão ser mais brandos, pensando justamente nessa priorização do residencial. Então, não vai ser exclusivamente residencial, mas a partir da instituição desses parâmetros e dos usos, a que vai predominar de fato é o residencial. Prescrevendo incentivo ao uso residencial, testada mínima de 7, lote mínimo de 175 metros quadrados, recuo de 5, no caso afastamento, tal como sempre, térreo 1,5 de um lado e afastamento do térreo mais 2 metros. Taxa de ocupação 70%, então a taxa de ocupação menor do que a do centro, até porque eu quero adensar, então por isso que eu estou permitindo uma taxa de ocupação maior. CA menor do que o do centro também, que no caso seria só 1,5, e uma taxa de permeabilidade 8. Zona prioritariamente residencial 1, ela pega inclusive o nome das semáforas. O objetivo é promover usos residenciais e atividades econômicas de baixa comodidade, mediante a instituição de parâmetros urbanísticos que estabeleçam o controle da ocupação. Testada 7, lote mínimo de 175 metros quadrados, recuo de 5, o afastamento não é o mesmo que a gente viu para as outras, taxa de ocupação 75%, CA 1,5%, taxa de permeabilidade 8%. Zona prioritariamente residencial 2, promover o desenvolvimento das áreas de urbanização consolidada, induzindo a formação de centralidades de bairro, predominantemente residenciais, mas que sejam receptivos também a usos e outros empreendimentos, ligados diretamente ou não ao residencial. Testada de 5, lote mínimo de 125 metros quadrados, recuo de 5, afastamento, se for térreo 1,5, térreo mais 1, 2, taxa de ocupação 85%, CA 2 e taxa de permeabilidade 8%. Estão sendo previstas também essas áreas já prazeres, como zona especial de interesse social, e os parâmetros vão ser definidos mediante o decreto. A ideia dessas áreas de ZEIS é garantir o direito à moradia e à cidade, a partir da designação de terras para a provisão de habitação de interesse social, prevendo também a instalação de equipamentos sociais, infraestruturas, áreas verdes e comércio de serviços locais. Zona de desenvolvimento econômico 1 são as zonas industriais que já existem no município, as duas zonas. Então aí, na verdade, é a zona industrial que já existe, sem ser parte do polo. A ideia é consolidar o desenvolvimento urbano orientado às atividades compatíveis ao uso residencial. Então, nessas ZDE vão ser permitidas atividades que são compatíveis ao residencial. De certa forma também que vão concorrer para esse adensamento controlado, considerando que ela já se encontra toda ocupada. Testada de 20 metros, lote mínimo 500 metros quadrados, recuo de 5, afastamento térreo 2, no
caso se for TEG mais 1, 2 também, taxa de ocupação 80%, taxa de permeabilidade 15%. Um ponto que é importante assim, dessa ZDE, a gente tem aqui áreas residenciais ou mistas que são bastante próximas a essa área industrial. E a ideia, né, é que se institua a partir de então, ou seja, novas construções e quando for implantado um uso industrial próximo a uma área residencial, seja criada uma área não edificante de no mínimo 30 metros de largura entre vias, quando houver essa mudança, essa transição entre residencial, comercial e industrial. No caso, tanto na ZDE 1, nessa zona, como na outra zona que a gente vai mostrar, justamente para preservar mais esse uso residencial, diminuir o impacto da indústria. A gente já tem aqui, por exemplo, essa questão. A ZDE 2 é como se fosse a zona de expansão da indústria. Apesar de ela já pegar aqui parte do polo automobilístico, boa parte, né, em outras indústrias, ela é como se fosse essa zona de expansão. Ela vai orientar a expansão das áreas vocacionadas ao desenvolvimento das atividades industriais, mas também dos comércios e dos serviços de grande porte, né? Então não só indústria, na verdade, mas comércio e serviços de grande porte também. Segundo a baliza da conectividade territorial, então ela está sendo pensada justamente alinhada com as rodovias. Para a ZDE 2, né, como parâmetros, a gente tem testada de 20, lote mínimo de 1.000 metros quadrados, recuo de 5, afastamento de 2 metros, taxa de ocupação de 75%, taxa de permeabilidade de 20%. E mantém também aquela ideia da área não edificante. A ZEU, que é a zona de expansão urbana, ela, no caso, ela está sendo pensada com objetivos direcionais à urbanização das áreas de expansão destinadas prioritariamente à habitação, mas, claro, sem embargo para uso misto que seja compatível, primando pelo atingimento da função social e ecológica da cidade. Testada seria de 10 metros, lote mínimo de 200 metros, recuo de 5, afastamento 1,5 térreo, se tiver térreo mais um, por exemplo, 2 metros, taxa de ocupação de 70%, CA de 1,5 e taxa de permeabilidade de 8%. A ZIA, que é essa zona de interesse ambiental, ela na verdade ela é uma zona de controle, é uma zona que vai chamar mais atenção para o planejamento, né? E ela vai ser construída a partir da interseção daquele sistema municipal de áreas verdes que a gente já tinha comentado e a macrozona de desenvolvimento urbano. Ou seja, todas as áreas que compõem o sistema municipal de áreas verdes que estão dentro da macrozona de desenvolvimento urbano seria essa zona de interesse ambiental. O objetivo disso é qualificar o uso e a ocupação territorial no âmbito dessa macrozona, destacando as áreas de interesse ambiental. Quanto ao parcelamento do solo, então o objetivo, né, do parcelamento do solo é regular a divisão e a redivisão do solo urbano e rural, buscando melhor aproveitamento e equilíbrio entre as áreas públicas e privadas. A proposta parte das disposições, né, da Lei Complementar 17 de 2016, ou seja, parte dessa proposta vai estar vinculada ao que já se encontra vigente, considerando a seguinte estrutura. A gente vai falar do tipo, a gente vai ter, né, na lei os tipos de parcelamento, requisitos urbanísticos e os requisitos de infraestrutura e os procedimentos para o licenciamento. Algumas inovações. A gente pretende, né, simplificar os parâmetros e as tipologias de parcelamento, atendendo ao escopo fundamental consubstanciado na lei vigente. Então, a gente vê que a lei traz inúmeros tipos de parcelamento. Então, tipos relacionados ao uso e não necessariamente à morfologia. Então, a ideia é que a gente simplifique isso tudo e traga menos tipos de parcelamento e até mesmo para simplificar. Acho que vai ficar mais claro no exemplo. Então, por exemplo, no caso do loteamento, ele é a subdivisão da gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. Inclusive, uma definição já é trazida atualmente pela lei. No caso desses, a gente está recepcionando, já consta na lei atual, desmembramento, subdivisão da gleba em lotes destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente.
desdobre a subdivisão de um lote até 2 lotes destinados à edificação. Então, aqui no caso, se a gente tem esse desmembramento, ele não pode implicar na abertura de novas vias, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. E no caso do desdobro, por exemplo, a gente tem quando esse desmembramento ele ocorre só em 2 lotes. O remembramento é a soma das áreas de 2 ou mais glebas ou lotes para a formação de novas glebas ou lotes. Então eu tenho 2 lotes, lote 1 e lote 2, eu junto os dois para a formação de mais um lote. Isso tudo, né, a gente reforça que está associado com aqueles parâmetros de ocupação de lote mínimo também, quando a gente vai pensar nas áreas. Foram incluídos alguns tipos de loteamento que foram trazidos, né, inovados com a lei do REMUV, com atualizações que foram dadas mais recentemente. Então, por exemplo, o loteamento de acesso controlado não havia não constava ainda na legislação atual, no plano diretor atual. Ele é a modalidade de loteamento cujo controle de acesso vai ser regulamentado por ato do poder público, sendo vedado o impedimento de acesso a pedestres ou a condutores de veículos não residentes, desde que esses estejam devidamente cadastrados e identificados. As áreas institucionais deverão se situar na parte externa desse fechamento, com acesso à via pública, enquanto que as áreas públicas de circulação, área verde e sistemas de lazer poderão ser objeto de permissão de uso, outorgada pelo poder público à associação de proprietários, essa possibilidade do loteamento de acesso controlado. No caso, a área máxima de fechamento está sendo limitada e pensada a 300.000 metros quadrados. Condomínio de lotes também, seria a modalidade de condomínio em que a unidade autônoma corresponde a um único lote, cujo dimensionamento deverá respeitar o zoneamento. No caso, se projeta sobre o lote a área máxima de 100.000 metros quadrados do condomínio. Se projetada sobre a gleba, se a gente for pensar isso projetando sobre a gleba, a área máxima seria de 500 metros quadrados. 50.000 metros quadrados, perdão. Requisitos urbanísticos de infraestrutura, certo? Então a gente prevê, quando a gente vai parcelar, que haja uma porcentagem de 5% de doação para a área institucional, né, que a gente está chamando agora de serviços, mas são essas áreas institucionais, esses equipamentos, destinação e implementação de equipamentos comunitários, devem ser plenamente identificáveis e livres de impedimentos ambientais, e 2,5% destinado a áreas de lazer passíveis de incorporação ao sistema municipal de áreas livres. Então, esse percentual, que também é similar ao percentual que já existe no município, está sendo proposto. No caso de desmembramento de glebas maiores que 20.000 metros quadrados, não é obrigatória a destinação de áreas públicas. Ainda no âmbito dos requisitos urbanísticos de infraestrutura, a gente está falando também da reforma ou construção de equipamento comunitário como uma possibilidade, ou seja, só voltando, considerando esses 5%, né, de área institucional, está sendo previsto nessa proposta que a doação de áreas institucionais ela poderá ser permutada por uma reforma ou a construção de um equipamento ou infraestrutura pública, de modo que o equipamento ou infraestrutura a ser construída vai ser definido em função da necessidade, a critério da prefeitura, e o valor da obra, reforma, construção, equipamento e infraestrutura não poderá ser menor do que o valor de mercado de 5% da área total do objeto de parcelamento. Ou seja, é a possibilidade de, ao invés de eu doar 5%, né, da área desse parcelamento para fins institucionais, ao invés da doação de área, eu possa, por exemplo, construir um equipamento público ou doar já uma infraestrutura que vai servir já para aquele entorno ou para uma outra área que tenha necessidade e demanda na cidade. Né? No caso, não vai ser algo equivalente. Né? Então, essa pergunta ela vai equivaler de certo modo. Sobre o licenciamento, a execução de projetos de loteamento ela vai depender da licença da prefeitura, né, tal como ocorre. E aí a gente pegou mais ou menos os procedimentos já existentes e simplificou eles, digamos assim. Na certidão de diretrizes, que tem como objetivo validar a viabilidade, os requisitos urbanísticos, as diretrizes do sistema viário
na área do entendimento, a aprovação do projeto, e aí vai ter aprovação, duas fases de aprovação, de acordo com as diretrizes estabelecidas, vai ser a aprovação preliminar e a aprovação definitiva, e em termos de verificação de obras, em que a Prefeitura ela vai atestar o seguimento das obras de infraestrutura. Aqui a gente relembrando, né, retomando que o próximo encontro que já está agendado é a audiência pública, às 18, no dia 18, né, de dezembro, às 18h30, aqui no auditório, e a gente reforça o convite e também que esse convite seja espalhado. Isso já está divulgado, já foi publicado, e vai ser divulgado mais até lá. Nesse momento também a gente abre espaço para manifestação, né? Se há alguma dúvida ou alguma manifestação mesmo de vocês acerca da proposta. Na SP-306, para frente, ali da onde está, que é do chinês agora, tinha uma parte que não estava incluso na última reunião, certo? Pode ser incluso agora, foi incluso. E no mapa, acho que o mapeamento fica melhor para a gente ver. Não estava incluída na área da urbana. Na união passada não estava incluído no plano, certo? Na união passada não estava. Aí nós levantamos. Pronto. Após a reunião, esse perímetro aqui ele já está atualizado. Ele já foi atualizado com base naquelas demandas. Já está. Ele fica do lado de baixo da pista, SP-147. Tá certo? A primeira desse carro. Nessa aqui, né? Isso. Lá de baixo aí. Essa Se parte. voltar no outro mapa, mostra no outro mapa. Esse é o mais amplo, né? Não tem um outro que apareceu. Lá a gente dá pra ver. Você sabe a quantos metros a pista está? Da pista meio desse carro está a 400 metros. Então com certeza. Ele não estava na vez passada. Olha só. Tá aqui a pista. Isso aqui já pega, ó. Mas eu vou botar no mapa, acho que você está falando de expansão, né? Nós estamos tendo problema desde o mandato passado ali. Esse aqui, né? No meio do outro mapa, cara. Vamos estar aqui. Meio do outro mapa, cara. O desenho. Isso. Esse é o antigo, né? Esse antigo estava aí. Bem, ó. E essa manchinha branca lá à direita aí, ó. Aqui. Bem assim. E isso aqui tudo já está incluído, ó. Foi incluído na área de. Que era o. Está sem metais. Isso, sem metais. Esse barracão ali tem um último barracão descendo lá embaixo da pista. Sim. Não, isso já foi incluído. Aqui, ó, essa via é essa daqui, né? Essa via aqui. Na verdade, não. Essa parte aqui é essa daqui. Isso. Ela está bem perto desse trevo aí, pode baixo aí. Isso aqui tudo foi incluído na área de desenvolvimento de expansão. Na reunião passada não estava, e nós questionamos isso, porque nós estamos com problema desde do mandato passado, porque nós temos a ocupação de solo e não temos a viabilidade. Certo? Para documentar o galpão, tem planta, tem tudo, certo? Não consegue pôr em dia. Ainda desde o começo desse mandato esperando sair daí, certo? Não, e isso é um dos principais pontos. Chega agora no coloca, como é que fica? Isso, então tem o baixo da rosa, certo? Que ali é o do Alexandre, do meu de cima, certo? Isso. Você é vizinho ao Zinho da E eu sou vizinho ao Zinho da parte da. Não, como você falou, está perto, próximo ao trevo. Tudo isso próximo ao trevo já está nessa zona de expansão. Vou colocar aí, apenas ocupação.
participação e reforça também que tenha na audiência, para que a gente possa. Mas isso já foi. Obrigado, doutor. Não, valeu. Só uma pergunta fora desses. Falam muito de arborização, né?